Meus irmãos, a paz do Senhor, Lucas capítulo número 14, e vamos ler a partir do versículo número 21. Lucas 14, 21. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós não poderíamos deixar de observar que neste dia aconteceu algo que nós devemos estar atentos. O plano dos Estados Unidos de mudarem a sua embaixada para Jerusalém. Nós temos de estar atentos aos sinais. Este não é um sinal em si, mas é um reforço daquilo que a palavra de Deus nos diz pela boca de vários profetas, como por exemplo Zacarias, que diz: e farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, um cálice de tontear. Então, Jerusalém, profeticamente, vai se transformar num assunto extremamente delicado, uma pedra pesada, quer dizer, algo muito difícil de lidar. E um cálice de tontear, quer dizer, que vai pôr as pessoas fora da sua razão. Portanto, é de esperar que aconteçam coisas fora da razão. E, infelizmente, coisas que podem ser muito graves. Eu não estou aqui a alarmar ninguém, nem a dramatizar, apenas chamar a atenção dos irmãos de que no relógio de Deus o ponteiro está-se a mexer muito, muito depressa para a meia-noite. Muito depressa. E nós temos de estar preparados. Irmãos, e como é que nós podemos estar preparados? A melhor maneira é nós estarmos preparados trabalhando, servindo ao Senhor. Eu tenho falado várias vezes com os irmãos e nós vamos, dentro de algum tempo, expor aos irmãos, estamos a orar, expor aos irmãos um plano que não tem nada de extraordinário, mas visa o seguinte: geralmente numa igreja como esta, há 80% dos irmãos que não têm muita possibilidade de trabalhar, de servir. Porquê? No sentido de, por exemplo, nem todos podem estar no grupo louvor, nem todos podem pregar, ou estar a tocar piano, nem todos podem fazer isso. Então a tendência é, nem todos podem estar a ensinar a Bíblia. A tendência é que haja uma parte da igreja que de facto está mais encarregada de fazer vários serviços, e eu até confesso às vezes demasiados. E acontece uma situação que nós podemos ter uma igreja com 80% dos irmãos que não têm muitas oportunidades de servir e 20% que se esfolam a trabalhar, não é? E às vezes até, enfim, vou ter cuidado com a língua, não é? Mas, irmãos, e de facto o plano do Senhor não é esse. O plano do Senhor é cada crente um servo. Não é cada crente um bancário, sentado no banco, não é? Não é esse o objetivo. O objetivo do Senhor é que cada um de nós tem de ter oportunidades de servir ao Senhor. E nós estamos a orar nesse sentido. Eu tenho falado connosco muito claramente que os irmãos têm esse direito, o direito de servir ao Senhor. E servir ao Senhor não é apenas fazer cultos ou estar reunido em cultos. A igreja não existe apenas na hora do culto. A igreja nem existe num horário
determinado, ou num local determinado. Eu vou contar aos irmãos uma experiência. Nós estamos numa outra igreja a realizar reuniões, trabalhos em alguns lares. O Senhor mostrou isso já há mais de meio ano, e nós começamos trabalhos em 6 casas. E durante a semana há 6 lugares onde nós estamos a realizar esses cultos, essas reuniões, e um deles é à terça-feira, porque é um grupo onde há um casal que já está-se a converter, já está convertido, e eles só podem à terça-feira, e então os irmãos estão reunidos à terça-feira. E houve uma irmã que disse: pastor, eu tenho muita pena, porque eu estou a faltar à igreja. Eu disse: minha irmã, então o que está reunido lá em casa, o que é? Se não é igreja, o que é? Não é sinagoga, pois não. O que é que está reunido? O que é igreja, irmãos? Vamos lá ver. A igreja é este edifício? Hã? Não. Nós às vezes temos o mau hábito de dizer assim: vou à igreja. Mas é um hábito assim que a gente herdou até um bocado da religião. Há evangélicos que são mais puristas e dizem: vamos à casa de oração, que de facto é até mais adequado. A casa de oração é um lugar onde nós nos reunimos. Então, a igreja não é um lugar. A igreja é um horário quando nós nos reunimos aqui. Então, das 8h30 às 9h30, 9h15, esse horário é o horário da igreja. Quer dizer, depois das 9h30, a igreja desapareceu. É isso? A igreja só existe 1 hora por dia. Também não. Ao meio-dia ainda existe igreja? Sim? Onde é que está? Onde é que está a igreja? Ao meio-dia. Quando há cultos à hora do almoço? Sim, mas e nos outros dias? Às 10 da manhã, Jesus, se vier buscar a igreja, ele tem de esperar pelo horário da noite, fica o anjo à espera, assim, nunca mais chega a hora do culto. É isso? Hã? Então, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos pedras vivas. Nós somos corpo de Cristo. Então, eu não estou a dizer que nós vamos ter reuniões nos lares, mas tudo indica que sim, mas ainda estamos a orar nesse sentido. Eu estive a observar que nós, em Gaia, temos 24 freguesias. 24 freguesias. Algumas eu até nem sabia. É muita coisa. Nós não podemos abrir 24 igrejas. Não podemos. Onde é que mora o irmão ali? Qual é a sua freguesia? Vilar do Paraíso. Alguém aqui mora em Vilar do Andorinho? Vilar de Andorinho? Hã? Não? Onde é que mora aqui a irmã? Santa... Hã? Como é que se chama? Marinha? Marinha. Marinha, claro. Tu também. Pois. Então, já temos aqui, assim, de repente, já temos 3 igrejas aqui. Não é? Mas nós não temos lá nenhuma sala alugada, mas temos a casa do irmão. Mas o que é que vamos fazer? Vamos pôr lá um púlpito? Não. A igreja não precisa ter púlpitos, porque quando a igreja se reúne não é preciso ter púlpitos. Nem é preciso ir lá para a frente, tem o televisor, 2 sofás e 2 cadeiras. E vai um irmão, põe-se em frente ao televisor: irmãos, a paz do Senhor, vamos ficar de joelhos. Não é preciso isso. É outro tipo de reunião. Então, meus irmãos, nós estamos a começar a fazer essa experiência. E nós temos de orar dizendo assim: Senhor, como é que nós te podemos servir melhor e como é que nós podemos cumprir este mandamento? Sai pelas ruas, pelos bairros da cidade. É o Senhor que manda. Sai pelas ruas de Vilar de Andorinho, de Santa Marinha, não é? Santa Marinha. De Mafamude, que é a minha terra. Nunca eu imaginei vir morar num lugar chamado Mafamude. E por aí fora.
Canelas, não é? Canelas. Está aqui alguém de Canelas? Está, irmã? Por aí, há nomes engraçados que nós temos aqui em Gaia, nomes assim, muito medievais e muito árabes, não é? Irmãos, e o Senhor diz assim, sai depressa pelas ruas. Irmãos, vamos pensar nisto, vamos repetir isto para nós mesmos, não é? O Senhor diz assim a cada um de nós, assim, sai depressa pelas ruas. Sair é para fora ou para dentro? Sair, o que é? É fazer um culto? Não, sair, salvo erro, é para fora, não é? Então, onde é que está o campo? O campo está fora, nós temos dito isso muitas vezes. O Senhor manda-nos ir. Então, esta palavra vem na sequência de uma parábola em que os convidados simplesmente não aceitaram o convite para uma grande ceia, que nos fala da salvação. Eles não aceitaram o convite. Os irmãos já falaram a pessoas que não estão interessadas no Evangelho? Já? Pois, é que está aqui. Está previsto na Bíblia. Está previsto. Então, um certo homem fez uma grande ceia, convidou muitos e começaram todos a desculpar-se. Não é o que nós temos ouvido. Eu não posso ir, eu estou muito ocupado. Não é verdade? A gente faz um culto de evangelização às vezes, faz 10 convites, vem 1,5. Meio porque ele vem só o corpo, a cabeça está lá fora. Outro diz, comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las, comprei um campo. Outro diz, casei. E nós dizemos assim, ora bolas, não querem, mas o Senhor não faz isso. Aí é que está o segredo. Os irmãos, prestem atenção, o Senhor não faz isso. O servo voltou e disse, olha, Senhor, ninguém quer vir. E o pai de família ficou zangado com aqueles que não quiseram vir, mas não disse, olha, paciência. O que é que ele diz? Sai pelas ruas. Irmãos, hoje os irmãos vão sair daqui com isto tudo na cabeça. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Podemos dizer assim, e freguesias, não é? E bairros da cidade. Esta é a primeira parte. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Nós tivemos uma experiência que eu acho que já contei, uma irmã, eu estava a falar isto mais ou menos numa igreja, e a dizer o seguinte, irmãos, às vezes as nossas casas são lugares maravilhosos, de oração, de reunião e de evangelização. E uma irmã estava a ouvir, e ela pensou assim, quem me dera ter uma casa, mas ela morava num quarto. Se eu tivesse uma casa. Isto foi uma quarta-feira, perdão. Na quinta-feira, logo a seguir, ela foi para o emprego e costumava abrir o jornal para ver se ia chover, se fazia sol, se estava... Quando abriu o jornal, ouviu uma voz a dizer assim, vê os anúncios. Ela ouviu uma voz, vê os anúncios. E ela abriu os anúncios e estava lá, aluga-se. Estava lá um apartamento e ela telefonou para lá, mas assim, quando telefonou, irmãos, o homem não quis fiador, ela foi lá ver, não quis fiador, baixou o preço e ela ficou com uma casa. Hoje nós temos lá um trabalho na casa dela. A irmã, eu disse assim, a irmã tem uma sala com uma mesa e cadeiras? Tenho, pastor. Então pronto, convida-se as pessoas, os irmãos sentam-se à volta da mesa. Quantas cadeiras é que tem? Eu só posso levar o máximo 12 pessoas. Pronto, 12 pessoas já chega. Então eles começaram a reunir de 15 em 15 dias. E um diácono que está a dirigir veio-me falar e dizer assim, pastor, nós estamos com um problema, que a sala só leva 12 pessoas, nós já temos mais. Será que podemos fazer mais um culto lá em casa da irmã? Uma reunião? E eu olhei para ele assim, acho que sim. Não é? E está lá gente. O Evangelho está a ser pregado. E uma coisa, aqueles irmãos estão muito felizes por uma razão, estão a servir ao Senhor. Nós também servimos ao Senhor, estamos aqui a glorificar, a orar, mas é outra coisa quando nós estamos ali a orar, a pagar um preço, às vezes convidamos-lo para lá para casa, uma pessoa amiga,
Será que vem? Será que não vem? Toca a campainha, o nosso coração parece que salta do peito, não é? Será que é o meu convidado? Vem, sente-se aqui, Dona Maria, sente-se aqui, Senhor Joaquim, e tal, é aquele amor, não é? Meus irmãos, e Deus quer operar isso em cada um de nós. E a palavra é, sai, ainda não fixaram, sai depressa por onde? Pelas ruas e bairros da cidade. Jerusalém está aí, os sinais estão aí, Jesus pode vir em breve. Eu gostaria que toda a igreja aqui, se Jesus voltar este ano ainda, ou para o ano, o Senhor nos apanhasse em flagrante delito de evangelização. Trabalho, reunidos, não é? Pastor, mas a minha casa é tão humilde. Muito bem, pode não ser na casa do irmão, pode ser na casa de um outro. Eu não sei o que é que o Senhor vai fazer. Estou a falar assim, irmãos, eu até nem tenho nada preparado assim para dizer. Estou a falar do meu coração aos irmãos, para nós orarmos, porque há uma coisa que está insistentemente, uma voz insistentemente a falar connosco. Sai depressa, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Não fiques parado. Esta não é a hora, irmãos. Esta não é a hora de ficar parado. Não é a hora de nós ficarmos preocupados com os nossos problemas, porque os nossos problemas nunca vão ter fim. Nós vamos ter problemas atrás de problemas. Qual é o seu problema agora? É emprego. Depois do emprego vem outro. E depois desse outro vem outro. Mas o pastor está-me a desanimar. Não, é vida assim. É assim. Se me perguntarem assim, o pastor tem problemas, por onde é que quer que eu comece? Mas problemas nós vamos ter sempre. O Senhor nunca nos disse que nos ia dar uma bênção tal que nunca teríamos problemas. Não. Ele disse uma coisa, eu vou estar convosco. Essa é a diferença. No mundo tereis aflições, mas eu vou estar convosco. Agora, o que é que nós não podemos ser? Crentes mornos. O morno, o Senhor Jesus disse, é melhor ser frio ou quente. Eu sempre me fez a impressão, porque é melhor ser frio? Morno ainda é melhorzinho, não é? A gente quando vai lavar as mãos, às vezes agora está frio, e a água morninha é melhor do que fria. Não é quente, mas também. Meus irmãos, porque o morno é o quente que arrefeceu. O morno é o quente que arrefeceu. E Deus não quer gente que arrefeça na fé. O frio pode aquecer. O frio pode aquecer. E às vezes nós vemos irmãos que assim um bocado frios, assim, não oram, não têm vida espiritual, nenhuma. Não oram nada, não leem a palavra. Mas um dia o Senhor toca o coração. E o irmão começa a despertar, diz, espera aí, eu tenho que buscar o Senhor. Daqui a pouco o Senhor visita o coração e aquele frio torna-se quente. E é isso que Deus quer fazer connosco. Então, meus irmãos, nesta noite nós vamos levar para a nossa casa esta palavra do Senhor. Todos falharam, os convidados falharam, todos. Este e mais aquele, tudo falhou. O servo estava desanimado e o Senhor disse, e agora faz o seguinte, sai, vamos repetir, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. E traze aqui quem? As pessoas boas, não é? Não. Traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E nós vamos orar. Cada irmão começa a orar e diga assim, Senhor, eis-me aqui. Aquilo que o Senhor estiver a mostrar na igreja, eis-me aqui. A minha vida, a minha casa pode ser uma igreja, se tu quiseres. Eis-me aqui. E o Senhor vai começar a falar, já está a falar, está a despertar os nossos corações e nós vamos estar atentos, porque nós não fazemos nada sem o Senhor falar. Isto não é por impulso, não é por animação, não é por ideias, é algo que o Senhor tem de falar, tem de ir mostrando. Então os irmãos vão orando sobre este assunto. Todos aqui somos iguais, somos servos. Eu sou pastor, mas eu sou um servo igualzinho aos irmãos. Igualzinho. Somos todos irmãos, todos servos. Cada um tem a sua função.
Agora, nós queremos que todos tenham uma oportunidade de servir. Sabem porquê? Porque o Senhor vai vir e Ele vai nos dizer assim: bom está, servo, bom e fiel. E Deus quer que todos aqui tenham essa oportunidade. Os irmãos vão orar? Orem. Senhor, mostra o que é que tu tens para que a tua igreja esteja mais envolvida, tenha mais oportunidades de te servir. E à medida que o Senhor for falando com os irmãos, tragam os dons, os sonhos, Deus vai falar. O Senhor tem sempre falado, é uma coisa impressionante. A gente às vezes está a orar por um assunto e o Senhor não fala nada. Quando é salvação, quando é oração, quando é testemunho, o Senhor fala com uma clareza espantosa. Então nós vamos orar, vamos buscar o Senhor. Amanhã aqui na reunião de oração nós já vamos, de uma forma muito especial, orar neste sentido. Vamos só repetir: sai depressa pelas ruas. Amém? Vamos ficar de pé. Fala tu, Deus, fala tu. Toca-me com braços do altar. Fala tu, meu Senhor. Se me alegra tempo ao me mandar. Você deu uma visão, irmãos, que junto do púlpito havia uma fogueira.